estarmos aqui, mais uma vez, dando seguimento aos nossos estudos. E vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 1, e vamos ler os versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto de hoje, mais especificamente aqui baseado em 1 João, dando seguimento aos estudos, eu quero compartilhar brevemente com os irmãos. Não sei quantos de vocês acompanham, mas vocês sabem que hoje, nos dias de hoje, existem muitos podcasts nas redes sociais, Vocês sabem que existem, e há muitos podcasts que há debates bíblicos entre pastores, entre pastor e padre, entre pastor e ateu, entre padres dando a sua entrevista ou falando acerca da Igreja Católica Romana. Ou seja, todo mundo hoje tem espaço para falar. Então, quem quiser pode abrir o seu próprio podcast, pode gravar vídeos caseiros. Ou seja, é uma ágora, uma verdadeira ágora. Ágora era a praça lá grega, dos gregos, em que eles se reuniam para debater, para conversar os assuntos referentes à polis, à cidade. Então eu chamo a internet de uma ágora universal, porque é um espaço onde todos podem estar. Qualquer pessoa grava um videozinho, vai lá e posta, enfim. Então é um tempo em que há muitas vozes falando. Isso há um aspecto positivo, Qual que é o aspecto positivo? É que é bom que as pessoas falem, É um ambiente democrático, onde a fala é democratizada. Então, hoje em dia, só não fala quem não quer. Mas, por outro lado, há um problema. Há um problema. O problema é que a maioria das pessoas, elas não leem, elas não estudam, elas não pesquisam, tem deficiência de leitura, tem deficiência de compreensão. E Paulo já falava lá no seu tempo, há 2000 anos, de sua preocupação com respeito aos muitos ventos de doutrina. Ele dizia que nós estamos sendo edificados por meio da palavra, por meio do ministério dos homens dons, e que ele diz que essa edificação deveria acontecer para o nosso amadurecimento, para que nós não ficássemos sendo jogados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então, no momento em que nós vivemos hoje, em que há muitas vozes, então a pessoa pode ouvir o que ela quiser. E até quando ela é seletiva, por exemplo, ela ouvir um podcast cristão, vamos colocar evangélico, se estiver ali acontecendo um debate entre um pastor e um padre, ele vai ouvir a versão do padre, sim ou não, acerca do assunto. E nem todas as pessoas, elas estão aptas, esta é uma verdade que não pode ser negada, estão aptas a fazer uma avaliação criteriosa, racional, fundamentada nas Escrituras, de modo a não se deixar ser levada pelos muitos ventos de doutrinas. Então, por exemplo, tem ateus fazendo lives, sendo entrevistados em podcasts, dando os seus argumentos para a sua fé.
defendendo a sua fé, o ateu defendendo a sua fé, de que Deus não existe, não há Deus. Enfim, então, e por que eu estou dizendo isso para vocês na abertura dessa reunião? Isso porque nessa semana, desde a semana passada para essa semana, eu tenho observado que algumas pessoas acabam sendo movidas no seu pensamento. Houve um debate recente entre um padre católico, um servo de Deus, né? Porém, padre católico dentro da estrutura de pensamento católica, com um pastor aí. Eu não sei o nome do pastor, também não sei o nome do padre, mas ambos estão aí com bastante audiência nos podcasts, né? E falaram sobre muitos assuntos. Falaram, por exemplo, sobre a igreja ser edificada sobre Pedro, e não exatamente sobre Jesus, mas que Pedro seria a pedra de fundamento, que é um ponto fundamental a ser compreendido. Se você não compreender isso, você fica sujeito a muito erro, não é? Porque se a igreja for edificada sobre Pedro, e o sentido disso seria que Deus deu a Pedro não somente a responsabilidade, mas Deus incumbiu Pedro de ser aquele que tem a revelação. Ele tem a revelação, só ele tem, e só ele traz consigo essa revelação da verdade, e logo ele tem a infalibilidade nos assuntos do magistério da igreja, nos assuntos doutrinários da igreja. Logo, se isso for verdadeiro, entendam, todos nós teríamos que voltar para lá, a Igreja Católica Romana, se isso for verdadeiro. Perfeito? Segundo as alegações desta doutrina, entendam. Por quê? Porque Deus colocou as chaves, Deus teria colocado nas mãos dele. E ele passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, que chegou no Francisco, que chegou agora no Leão. Então, olha a gravidade de uma mensagem, de uma doutrina, como que isso pode alterar completamente o curso das nossas convicções e da nossa caminhada no Evangelho. Também nesse podcast também falaram também sobre a questão da Eucaristia, do pão, da hóstia que se transubstantifica no corpo, alma, sangue e divindade de Jesus Cristo. Falando também, o padre apresentando essa questão, e o pastor defendendo o contrário. Mas o que me preocupou foi que agora nós temos um pastor, inclusive, salvo engano, aqui de Brasília, muito notório, inclusive, na internet. Ele entrou arrebentando desde o início, meteu o pé na porta e foi arrebentando, tal. E agora ele está se desencaminhando para esse lado. Semana passada lançou um vídeo dizendo de Maria, a nossa mãe, a nossa mãe. Falei, não, minha mãe chama-se Júlia Rodrigues de Lima. Ou melhor, desculpe-me, Júlia Rodrigues de Miranda. É a minha mãe. Mas aí, olha o argumento dele. Mas se ela é mãe de Jesus e Jesus é nosso irmão, logo ela é nossa mãe. É um bom argumento, né? Não seria? Só que eu não sou irmão de Jesus segundo a carne. Certo? Porque a Líbia é minha irmã, mas eu não sou filho da mãe dela. Entenderam ou não? Os nossos laços de fraternidade não estão na carne e no sangue. Maria é mãe de Jesus quanto a carne, porque saiu do ventre dela. Eu saí do ventre da Julinha. Mas não há nenhum demérito a Maria. Não, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse conflito totalmente desnecessário e sem valor. Ela tem os méritos dela, como nós também temos os nossos. Paulo tem os dele, cada um tem os seus, todos são servos de Cristo, está tudo certo. Mas é porque essas doutrinas vão chegando aos nossos ouvidos e as pessoas não têm o critério de separar uma coisa da outra. E quando não conseguem separar, elas começam a entrar em crise de fé. E lógico que eu, Alexandre, me preocupo. Não me preocupo com esse pastor, me preocupo sim, em certa medida, mas não há por que eu me preocupar com ele, porque primeiro que ele é maior de idade, ele é pastor, ele é pregador, deve ser chamado por Deus, imagino, se ele é pastor, deve ter algum chamamento para isso.
Logo, ele está na mesma condição minha de ajudar os irmãos na fé a caminharem. Mas a minha preocupação é com aqueles que Deus confiou nas minhas mãos, no sentido de auxiliá-los na compreensão da fé e na caminhada no Evangelho. Perfeito? Logo, por que eu estou dizendo isso? O que eu gostaria de resposta de vocês? Que vocês levem a sério a fé cristã. Cuidado, não vai nessa história de qualquer vento conduzir você de um lado para o outro, porque o fulano disse, ele é eloquente, ele citou 3 ou 4 versículos, ele interpretou os versículos segundo o entendimento dele. Não vai por aí. Mas caso você seja afetado por isso, pode acontecer, procure aprofundar-se no assunto, procure auxílio para que alguém ilumine o seu entendimento, talvez de uma perspectiva que você ainda não viu e não percebeu. Então, há de ter essa preocupação. Eu tenho, porque eu acredito muito no Evangelho, muito. De modo que eu acredito que o Evangelho, quando crido no Evangelho, na pureza do Evangelho, sem fermento, sem engano, sem desvios, eu creio exatamente como Jesus falou, que este Evangelho puro, ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Logo, se eu me desvio do Evangelho na sua pureza, compromete a minha própria salvação, ou pelo menos o desenvolvimento da salvação. Então nós temos que levar isso a sério. Não fique pensando que... em contrapartida também tem aqueles que ouvem a palavra, seguem e não dão a atenção para esse tipo de discussões e nada disso, mas também não dá atenção à própria mensagem que ele diz que crê. Não leva a sério a palavra. Ouve, diz que acredita e vai, como se não tivesse uma importância vital para as nossas vidas. Lembre-se que o tempo em que nós vivemos, do ponto de vista profético, é o tempo de Laodiceia. Leiam depois Laodiceia lá, Apocalipse capítulo 3, salvo engano, versículo 14 em diante. Carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos verificar claramente que Jesus fala de uma igreja morna. Uma igreja morna. E o que seria uma igreja morna? Alguns dizem assim, o frio, tem um crente frio, e tem um crente quente, e tem um crente morno. Do morno, eles puxam os extremos, o quente e o frio. O quente seria o crente fervoroso, numa linguagem mais pentecostal, cheio de fogo, o reteté, que vai para a vigília, que jejua, se santifica, busca o Espírito Santo, fala em outras línguas, conforme esse entendimento pentecostal. E o frio seria aquele crente sem futuro, e que o morno, portanto, seria aquele crente que está lá na igreja e tal. Mas entenda que, quando fala morno, o morno certamente está em relação ao quente e ao frio. Só que Jesus fala, quisera eu que fosse frio ou quente. Ou seja, ele quer uma temperatura o quê? Definida. Porque o morno seria a indiferença. Se você leva um balde d'água gelada, você se desperta. Se jogar um balde d'água quente em você, muito quente, te queima, se desperta, você grita, você sente, se percebe. Água morna, não. Água morna, ela causa uma indiferença em nós. Não temos reação. Logo, Jesus está falando de uma igreja morna no sentido, uma igreja indiferente. Ela está indiferente, pode falar o que quiser, não vai, está ali, mas não faz muita diferença para nada. E essa igreja não tem a presença de Jesus no coração, não leva a sério, infelizmente. Então, assim, fica essa advertência para os irmãos, em razão de uma preocupação que veio ao meu coração. Eu até vinha pensando, eu vou chamar o pastor Josué depois, de repente eu vou chamar também o Yanderson, quem sabe o Marcinho, não sei, aí alguns 2 ou 3 irmãos, 2 é suficiente,
e vou fazer uma simulação de uma entrevista, uma simulação de um bate-papo, na verdade, pegando esses assuntos cruciais que estão aí bombando, para que nós possamos ter gravado algo que responde a esses questionamentos, não é? Que responda a esses questionamentos. Não estou me referindo a fazer um podcast para chamar pessoas de fora, não é isso. Mas nós mesmos criarmos um ambiente nosso em que nós podemos debater um assunto entre nós. Porque o assunto não é o debate, o assunto é simular um debate, que isso fique claro até para quem está ouvindo, de modo que sejam feitas as perguntas cruciais para que se produzam respostas fundamentadas na Escritura e com esclarecimentos dentro da Escritura, para que isso também possa servir de material. Isso é mais complicado, demanda tempo, demanda pessoas, demanda trabalho, demanda edição, mas assim, eu não estou me referindo a fazer uma coisa constante, diária, sempre, mas eventualmente fazermos isso, disponibilizar no nosso próprio canal, colocar nas redes sociais e pedir para os irmãos fazerem cortes e também divulgar esses cortes também. Fazer, não é? Propor soluções. Porque às vezes o que para alguns é tão complicado, a Bíblia trata de maneira muito simples. Um exemplo seria, o padre fez uma pergunta que assustou o pastor falou que agora, a partir daí, a luz brilhou dentro dele, aí ele está desencaminhando para o catolicismo. Pelo menos, se não for para o catolicismo, pelo menos descambando para as ideias, né? Não me refiro que amanhã ele vá para lá, não estou dizendo isso. Mas já está pregando a doutrina católica mesmo, né? Evidentemente. E olha o que despertou ele. Com uma frase que o padre disse, despertou ele. O padre falou: bem, se você acha que o pão que vocês comem na ceia de vocês é só pão, vocês se reúnem para comer pão, por que Deus condenaria alguém por comer pão? Aí ele, porque aí o padre continuou, porque se é o corpo de Jesus, você não pode profaná-lo. Aí se você o profana, logo cabe julgamento sobre você. Isso despertou o pastor. Aí a pergunta que se faz é simples. Onde diz que há condenação? De onde você tirou a ideia que alguém é condenado porque comeu o pãozinho da ceia? Aí ele tem que dar o texto, né? E eu sei qual é o texto que ele vai trazer. 1 Coríntios capítulo 11. Que aquele que come e bebe indignamente se torna réu do corpo de Cristo. Aí você lê lá. É verdade, para estar aqui, e ninguém vê. Está lá em 1 Coríntios 11 e ninguém vê. Não somente não vê o texto, ou, sobretudo, não vê a explicação que o próprio texto dá. Porque quando alguém come o pão indignamente, e entenda que indignamente é um advérbio, não um adjetivo, não se trata, portanto, de uma pessoa indigna, mas é o modo como ela come que a torna necessariamente nessa condição de condenação, é porque aquele pão é explicado no próprio texto. Ele representa o corpo de Cristo. E quando você come daquele pão, e comendo daquele pão que representa o corpo de Cristo, você não considera o seu irmão, que é, em realidade, membro do corpo de Cristo, você peca contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando você despreza o seu irmão, você não é digno, ou não tem a dignidade de comer daquele pão, de participar do pão, que é a unidade do corpo de Cristo. Porque é você próprio que se coloca nessa condição. E se você comer, você o faz de modo indigno, porque você despreza o irmão e, como Ananias e Safira, vive uma vida de fingimento, como se amasse o corpo de Cristo. Está lá no texto claramente dito. Bem, mas isso é outro assunto, isso é outra história. Tá bom? Eu queria trazer isso para os irmãos. Eu sei que eu gastei aqui um pouquinho do tempo, meia hora, mas não tem problema nenhum. Ou tem? Por que não tem problema? Porque tudo faz parte da nossa edificação.
Tá bom? Eu não poderia deixar de trazer uma preocupação que eu tive para vocês, porque toda preocupação, toda alegria que eu recebo do Espírito Santo, eu tenho que compartilhar com vocês. Então tá bom. Queridos, vamos lá então, né? 1 João capítulo 1, nós já lemos aqui os versículos de 1 a 4. Nós vamos continuar, portanto, de onde nós paramos na semana passada. Mas para nós continuarmos onde paramos, nós temos que resgatar toda a linha de pensamento. E nós já falamos aqui outras vezes que dos versículos de 1 a 4, nesse prólogo de 1 João, o que deve nos chamar a atenção aqui são dois pronomes. O pronome nós e o pronome vós. Se você olhar para esses 4 versículos e observar que o apóstolo começa dizendo o que nós vimos, o que nós tocamos, o que nós apalpamos, o que nós contemplamos, ele está falando de um grupo de pessoas que tiveram uma experiência sensorial com o verbo da vida. A grande verdade que ele traz no prólogo é: a vida se manifestou. A vida que é o próprio Cristo. O Cristo é a vida eterna. Cristo é a vida. A vida não é uma coisa chamada vida, não é, que faz viver todos os que vivem. No sentido de Deus vive, evidentemente. Se Ele é, ele tem que ser. E o que o faz, né, ser o que Ele é? Deve ser a vida. Não é? A vida é que é esse fundamento de existência. Perfeito? Mas não pode supor que Deus tenha vida. Porque se Ele tem a vida, Ele pode morrer. Porque eu tenho esse relógio, eu posso perdê-lo, sim ou não? Alguém pode me roubar. Então Deus não tem absolutamente nada. Ele é tudo. Ele é o seu ser. Justiça, amor, bondade, vida, é o próprio Deus. Então vamos ver isso aqui em 1 João, inclusive capítulo 5, versículo 20. Não é? Vamos até verificar isso, para que não deixe dúvida em ninguém. É só um versículo, olha. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é a vida eterna. Por isso que no capítulo 1, versículo 2 dessa epístola, diz que a vida se manifestou. Fala daquele momento em que o Cristo entrou no mundo. Quando diz lá em Hebreus capítulo 5, que ele diz claramente, né, Pai, sacrifícios e ofertas não quisestes, então prepara um corpo para mim, e eu vou cumprir a tua vontade. Aquele momento em que o Cristo, ele se faz carne. O Cristo que é a vida se faz homem. O Cristo que é a vida se faz criação. E ele entra no mundo. É como está no Evangelho de João também, capítulo 1. E o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Então a grande verdade do Evangelho é: a dispensação do tempo já ocorreu há 2000 anos. O tempo já alcançou o ápice. Ou seja, pensem vocês o tempo como se fosse uma linha imaginária que começa de uma base e vai ascendendo. Na medida que avança, ela sobe. Quando essa linha chega no limite da sua altura possível, chegou no seu ápice. Então, o ápice do tempo se deu exatamente quando o verbo aqui se faz carne. Vindo, porém, a dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O verbo se fez carne. A vida se manifestou. Este é o momento crucial de toda a história humana. Haja vista que ele não poderia vir antes e tampouco depois, porque o Cristo ele vem exatamente quando? Ele se faz homem exatamente no ápice do tempo.
Porque essa linha que acende, que nós estamos criando na nossa imaginação, para chegar no tal do ápice, fala do desenvolvimento da humanidade. Fala do crescimento da humanidade. Por isso que quando Paulo diz dessa dispensação da plenitude do tempo, ele diz: logo já não sois mais escravos. O tempo da escravidão passou, o tempo do aio passou, o tempo dos pedagogos passou, o tempo da pedagogia passou, o tempo dos rudimentos do mundo passou. O homem agora precisa, porque chegou no ápice do crescimento, chegou na sua fase maior de idade, em que agora ele tem que abandonar os brinquedos, né? Ele tem que abandonar as muletas, o andajar, o velocípede. Ele tem que abandonar as coisas da infância. Ele cresceu, é maior de idade. Isso está em Gálatas capítulo 4. Anota para vocês lerem em casa, porque se cada vez que eu mencionar alguma coisa, eu abrir o texto para explicar esse estudo, Jesus volta, a gente não acaba esse estudo de João. Então, o ápice quer dizer, o homem chegou no seu crescimento. Aí você olha e fala assim, mas e cadê esse homem que chegou no crescimento? Nós não vemos, porque você vê, por isso que o verbo se faz homem, para pegar esse homem e colocá-lo suspenso na cruz. Eis ali na cruz o homem maduro, o homem crescido. Jesus, homem, é esse homem que está no ápice do crescimento. Perfeito? Mas a humanidade não está. Não tem problema. Desde que um único homem chegue aqui, inaugura-se um novo momento. Agora, olhem para esse Cristo encarnado, suspenso na cruz. Não olhe para o Cristo na manjedoura. Não. Mas não você vai desprezar agora o nascimento? Não. É que o Cristo suspenso na cruz pressupõe a manjedoura. Sim ou não? Porque para ele estar na cruz, tem que passar pela manjedoura. Então, olhar para o crucificado, você pressupõe toda as suas experiências na existência humana, desde o seu nascimento, ver humano. Só que quando eu digo olhe para o crucificado, quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos para si. Olhem para o Cristo crucificado. Paulo vai dizer que o Evangelho, que é loucura para uns, né? E para outros como ele diz, loucura para os gregos e para os judeus, escândalo, muito bem, desculpe-me, muito obrigado. Escândalo para os judeus. Esse Cristo, ele é o Cristo crucificado. A mensagem do Evangelho é o Cristo crucificado. A mensagem da cruz é o Cristo crucificado. Aquele é o homem que Deus almejou, que Deus planejou. Ali está o homem completamente ganho, controlado por Deus. É o homem que reflete na sua carne, no seu viver humano, o rosto de Deus. É o homem planificado. É aquele homem ali que entregou tudo e chegou àquele ponto. Então, olhem para ele. O que esse Cristo crucificado significa? Estamos falando de 1 João. Parece que não, né? Porque até agora eu estou falando de tantos textos. A questão é que o nós aqui de 1 João 1,4, o nós que viram, nós vimos, nós ouvimos, que são os apóstolos, eles foram testemunhas deste fato. Eles viram o Cristo encarnado, eles andaram com a vida encarnada, eles ouviram a vida encarnada, eles tocaram a vida encarnada e eles viram essa vida encarnada crucificada, na cruz. Agora a pergunta é o que esse Cristo crucificado significa. Precisamos se lembrar que na conferência, salvo engano, no segundo dia, nós tratamos de Efésios 2. Os irmãos ficaram questionando, mas é 1 João, o pastor está lá em Efésios, né? A grande questão é que Efésios 2 fala que é nesse momento, quando Cristo está na cruz. Efésios 2 vai dizer que é na cruz.
É ali onde todos os homens que estão dispersos por causa do pecado, todos os homens que estão distantes por causa do pecado, por causa da inimizade contra Deus, da inimizade de uns contra os outros, da inimizade consigo mesmo, é na cruz em que todos os homens se encontram, como se a cruz fosse um magnetismo, que atrai o homem para ali. Então, porque os homens um dia pecaram, estamos falando de homens, mas podem pensar também nos anjos, em qualquer tipo de criação dessa nossa história, que estamos vivendo, mas vamos ficar só nos homens por enquanto, porque os homens um dia, eles foram criados dentro de uma unidade. Deus criou um todo absoluto. Tudo que existe nele. Existe nele, se move nele, vive nele, tudo é nele. É uma unidade, é um todo. De modo que um elemento desse todo, uma inteligência, um ser criado, que se isola deste todo, querendo ser algo em si mesmo, esse aqui não tem nenhum valor em si mesmo, não tem vida em si mesmo, não pode subsistir sem a vida. Então o pecado original é essa ilusão que nos leva ao egoísmo, nos leva a querer viver uma vida independente. Então esse pecado dispersou os homens desse núcleo, desse centro desta unidade. Tudo isso são formas figurativas de falar desse afastamento, que se dá no coração, na consciência, na alma, nos desejos, nos sentimentos. E quando, portanto, os homens pecaram, cometeram o pecado original, que se dispersaram, ficaram por aí vagando sem Deus no mundo, errantes, como estrelas errantes. Então, quando Cristo vem, ele fala: qual é a grande razão por que Cristo morreu na cruz? Qual a grande razão? Se você perguntar para qualquer pessoa cristão, ele vai dizer: é porque havia uma dívida e ele veio pagar a nossa dívida. Ou seja, tudo que eles sabem sobre a cruz, eles reduzem a uma visão judicial. Uzi devia algo para Deus, Jesus veio pagar. Só que o estranho dessa visão é que a partir de agora, que Uzi fala, então Jesus já pagou, ele vive 24 horas com medo de Deus lançá-lo no inferno. Crente com medo de ir para o inferno. Está pago ou não está pago? Eles dizem que tudo se reduz a esse pagamento, está feito o pagamento, mas vivem com medo de ir para o inferno. É uma contradição do que eles estão dizendo. Faz de Deus um credor incompassivo, porque é um credor que é incapaz de perdoar uma dívida. Porque se alguém tem que pagar a dívida, ainda que seja do seu próprio filho, ele não perdoa. Porque se perdoa, não cobra. Se cobra, não perdoa. Tá, mas e qual é a grande razão, portanto, da morte de Jesus? Bem, a grande razão da morte de Cristo tem uma função terapêutica. Ele veio como homem para, na cruz, revelar o Pai, agora para atrair e trazer de volta todos os corações que estão dispersos. A cruz é esse magnetismo que atrai e convida os homens para a cruz. Quando os homens vão à cruz, entenda que a cruz é um instrumento de aniquilação. A cruz é para aniquilar, não é para abanar, não é para embalar. Então, quando chegou a cruz vai destruir o quê? O velho homem, o nosso ego, o egoísmo, tudo aquilo que o pecado original causou. E logo isso sendo destruído, todos nós, junto à cruz e na cruz, Efésios capítulo 2, formamos agora um só corpo com Deus. É esta unidade recuperada
É essa redenção que nós experimentamos de volta a esse eixo central, que é o próprio Cristo, e este crucificado, e é na cruz que nos tornamos um só corpo com Deus, e que agora todos nós temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito, que nos tornamos agora concidadãos da família de Deus, que agora nós nos tornamos um só. É essa unidade que a Bíblia chama de comunhão. Comunhão quer dizer, eu voltei para o ponto comum. Eu estou é o com. Com um. Então, se nós colocarmos um ponto aqui, esse é o ponto comum. Então, o Zizi vai ter que vir aqui, não vai? Eu também terei que vir aqui. E você, o Dudu, vai ter que vir aqui. É o ponto comum. Comunhão. Comunhão não é fazer parte de uma igreja, ser aceito numa comunidade, ter o nome no livro da comunidade, cumprir as regras da comunidade. Não. Essa comunhão implica comunhão com aquilo que Deus criou desde o princípio, ou seja, com todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer lá em Hebreus, né? Segui a paz com todos. Olha, por que seguir a paz? Olha, porque a comunhão implica a paz. Até porque para haver esta comunhão, é dito que Cristo, por meio da cruz, destruiu a parede da inimizade. E a obra da cruz agora se torna a obra da reconciliação. Então, comunhão é você voltar à base original, conforme Deus nos criou. É voltar-se a Deus, ao Pai, voltar-se ao Filho. E quando eu me volto ao Pai, e eu me volto ao Filho, e eu estou neles, agora eu também tenho comunhão com aqueles que fizeram o mesmo processo. Nós somos um. Aí nós podemos dizer, como Jesus falou acerca de si em relação ao Pai: eu e o Pai somos um. E ele disse: eu e o Pai somos um. E quando ele orou a oração do seu último discurso de João, do Evangelho de João, ele diz: Pai, eu oro para que eles também sejam um. Mas como é que eles serão um? Como eu sou em ti e tu és em mim, que sejam eles também em nós, e eu neles, e eles em mim. É essa comunhão. Os apóstolos foram testemunhas dessa obra prototípica da comunhão. Por que obra prototípica? Porque o Cristo de Deus na cruz, é ali que essa comunhão começa a se efetuar verdadeiramente. A comunhão começa com o próprio Deus que se faz homem e pega esse homem e coloca-o em comunhão com o Pai. O Cristo na cruz está em plena comunhão com o Pai. O homem Jesus, ele está pacificado, ele está redimido, ele está livre. Se ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, na cruz ele chegou no ponto de já não mais ser tentado. Tentação é uma condição de inclinação, mas uma vez vencida, você não é mais tentado por aquilo que você já venceu. Não é vencer uma vez, é vencê-lo completamente, de modo que aquilo que outrora te tentava, já não te tenta mais, já não te atrai mais, já não brilha aos teus olhos, já não te fascina, você não tem mais desejo, não tem mais vontade, não tem mais nada. Você passa a aborrecer aquilo que outrora te ganhava. Então o Cristo entrou no homem Jesus, e este homem Jesus foi tentado em todas as coisas. O Cristo é Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Quem foi tentado então? O homem Jesus, de carne e sangue, nervo, né? O sangue que corre, o nervo que treme, que tem desejo, vontade. Homem como nós, tentado como nós. Só que esse homem, ele foi colocado em disciplina severa, dia após dia, até suspendê-lo na cruz. E quando da cruz ele diz: Pai, está consumado, tetelestai,
Ele diz: aqui está o homem que venceu. Logo, este homem, natureza humana, o primeiro homem a entrar em comunhão plena com o Pai. Quem está entendendo? E agora, os apóstolos que viram, porque viram, tocaram, entenderam, eles também entraram para esta comunhão com o Pai e o Filho. Porque receberam o Evangelho, acolheram o Evangelho e viveram o Evangelho. E o Evangelho se tornou agora uma disciplina diária. Evangelho é disciplina diária. Evangelho é decisão diária. Todo dia você que é cristão, que crê em Cristo e crê no Evangelho, todos os dias precisa se decidir pelo Evangelho. Mas não é aceitar Jesus igual, não, não dá certo essa história de crente para a igreja aceitar Jesus. Não é isso. Quando dizem por aí, quem quer aceitar Jesus, nem o pastor sabe o que está oferecendo e nem quem recebe sabe o que está recebendo. Receber o Evangelho, e para você receber o Evangelho, você tem que discernir o Evangelho, compreender o Evangelho, conhecer o Evangelho. O que é o Evangelho? Essa é a grande questão. Evangelho é cruz. Evangelho é destruição de tudo o que o pecado causou dentro de nós, em todos os âmbitos da nossa existência. O Evangelho, ele te resgata completamente para Deus e para o seu reino. De modo que enquanto você está aqui na terra, você vive para Deus, mas você tem uma vida terrena, não tem? Você vive pela fé no Filho de Deus. Mas você tem que comprar um celular, porque não é possível, tem que ver. Você usa deste mundo como se dele não precisasse. Você não se apega a este mundo, você não tem raízes neste mundo, você precisa de um carro para se locomover, você tem que ter uma casa para você se abrigar, você tem que fazer isso por causa disso, mas o seu coração, o seu ser, a sua vida é de Deus, está em Deus e é para Deus. Então essa comunhão começa com Jesus crucificado, que os apóstolos agora entram para essa comunhão. Então Cristo é o protótipo da comunhão do homem com Deus, que agora essa comunhão se estende às testemunhas oculares. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, e eles dizem, versículo 3, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então agora eles entram para essa comunhão. Só que agora é feito um convite a nós. Ou seja, o nós aqui do texto, que são os apóstolos, fala, e nós vos anunciamos essa verdade, para que vocês tenham comunhão conosco. Eles estão dizendo, venham para a comunhão. Venham para a cruz, e na cruz haverá essa comunhão. Perfeito? Se a cruz não opera, não há comunhão. Logo, então, nós somos convidados a essa comunhão. E foi nesse exato momento que nós paramos na semana passada. Nós somos chamados a esta comunhão. E nós que somos chamados a esta comunhão, nós somos reconhecidos ou conhecidos e reconhecidos nos textos bíblicos do Novo Testamento como igreja. A igreja é a assembleia. A palavra eclésia quer dizer assembleia. Assembleia de quem? De qualquer um? Não. Não. Assembleia daqueles que foram chamados para esta comunhão. E, obviamente, que atenderam a esse chamamento e entraram na comunhão. Logo, se o Dudu trouxer um visitante que não esteja na comunhão, não que nós, instituição, diz que ele está fora da comunhão. Não, ele não está na comunhão cósmica, na comunhão dessa história toda que estamos colocando para vocês, do Evangelho. Ele vai sentar, mas ele não está na comunhão, ele está no mesmo ambiente físico, porque a comunhão se dá na consciência, na alma, no espírito, no coração de cada um de nós. Ele pode estar aqui, mas não está na comunhão. Ele pode entrar? Pode entrar, desde que ele entenda o Evangelho
e se entregue ao Evangelho, e receba o Evangelho, e deseje pelo Evangelho, e abrace o Evangelho, e se entregue a ele. Nesse sentido, são poucos os crentes que estão em comunhão. Raríssimos. Agora veja, a igreja, a palavra igreja, que do grego é eclésia, significa, portanto, a assembleia destes chamados a esta comunhão. Paulo vai dizer em Romanos 1,6, os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Então, a igreja, eu dizia, conforme nós vamos encontrar a partir de Atos 2, ela existe, ou melhor, ela acontece como um fato social. E eu expliquei para vocês o que é um fato social. O fato social só é um fato social, segundo Durkheim, que é um grande sociólogo, ele que inaugura esse termo fato social para se referir a qualquer estrutura ou aparelho dentro do Estado que é reconhecido pela comunidade do Estado. Então, por exemplo, existem, evangélicos no Brasil? Como é que você sabe disso? É um boato? É uma lenda urbana? Não, é um fato, você enxerga. Eles estão aí. E eles se organizam, não é? Então, isso é um fato social. Existe times de futebol ou Copa do Mundo? Existe. É um fato, está aos olhos de todos, ninguém pode negar. Não é uma coisa que você ouviu falar que você não reconhece. Então, a igreja, ela acontece enquanto fato social em toda a história bíblica neotestamentária. Então, por exemplo, havia a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém eram os chamados que estavam nesta comunhão e que se encontravam periodicamente para que eles acontecessem como igreja lá em Jerusalém. Essa igreja, ela tinha estruturas. Havia os presbíteros da igreja em Jerusalém. Se você ler Atos capítulo 15, por exemplo, vai dizer que, em razão dos debates que estavam havendo entre os cristãos, judeus e gentios, né, porque me parece que os judeus não queriam bem aceitar os gentios na comunhão, e também parece que eles aceitavam sob condições de que os gentios, para entrar na comunhão, eles tinham que cumprir a lei de Moisés e ser circuncidado. Era um problema teológico. Então, foi necessário que os apóstolos se reunissem para debater o assunto. E diz em Atos capítulo 15 que os apóstolos, portanto, se reuniram com os presbíteros da igreja de Jerusalém. Logo, essa igreja tinha o quê? Presbíteros. A palavra presbítero para nós é uma palavra bem assim, né? Mas a palavra presbítero, ela quer dizer literalmente velho. Velho. Mas velho não necessariamente na idade, nos cabelos brancos, ainda que, né, possa ter alguma relação, mas os presbíteros no sentido aqueles que na comunidade eles são mais velhos, mais experientes, mais conhecedores e, portanto, sob as suas responsabilidades, aquela comunidade está entregue. Aqueles que cuidam são pastores, chamamos hoje de pastores, mas em termos bíblicos, rigorosamente são presbíteros, né? Ou que sejam bispos, é a mesma pessoa, só que bispo está mais implicado, é uma outra nuance, no sentido que a palavra bispo vem do grego episcopos, que quer dizer aquele que está num plano superior, mas não é de superioridade de posição, é um plano mesmo alto. Todo mundo aqui embaixo, ele está lá em cima. Não é que ele ficava lá em cima, mas é a metáfora.
É uma metáfora, porque de lá ele consegue olhar o todo. Ele percebe o que está acontecendo. E quem está no meio da multidão não percebe o que está acontecendo. Ou seja, ele tem uma visão privilegiada. Ele é um supervisor. Então, o bispo quer dizer supervisor. Ou seja, ele tem a clareza do evangelho. E logo ele agora, porque é um presbítero, ele é um ancião, ele é maduro, ele é crescido. E ele tem então este olhar de cuidado, de percepção, para não permitir que heresias entrem na igreja, não é? Para auxiliar os santos nas suas dificuldades, na caminhada, enfim. Então, essa igreja, ela tinha presbíteros ou tinha bispos. Veja que também Paulo escreve uma carta aos Filipenses. Não escreve? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Leia comigo para você ver. Capítulo 1 de Filipenses. Quando você lê, vamos abrir em Filipenses. Filipenses é um adjetivo, não sei se eu digo pátrio, não é bem pátrio, mas é a ideia, é como quem mora em Ceilândia, é ceilandense. Quem mora em Taguatinga é taguatinense. Essa é a ideia. Vocês entenderam? Quem mora em Filipos, filipenses. Então, Paulo, quando escreve aos Filipenses, está escrevendo para os santos da igreja de Filipos, da igreja dos irmãos que estavam na comunhão e que moravam ali em Filipos. Filipos é uma cidade. Então, olha só como havia uma igreja de fato local. Ela existia e acontecia como um fato social. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então, Paulo e Timóteo são os que estão escrevendo essa carta. Não é? Como diz hoje, são os... Na carta tem o destinatário, tem o remetente. Então, Paulo e Timóteo são os remetentes dessa carta. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ele escreve para quem? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem onde? Em Filipos. Então eles estão escrevendo para os santos, os bispos e os diáconos desta comunidade em Filipos. Então havia ou não havia uma igreja local? Uma igreja testemunhal, uma igreja expressiva de Cristo em Filipos. E eu estou dizendo isso porque, como eu dizia semana passada, há uma corrente de entendimento, hoje em dia se levantando com muita fúria e força no meio cristão, de pessoas que começaram com o seu desligamento das igrejas evangélicas por causa de mágoas, de ferimentos que eles sofreram dentro de igrejas evangélicas, não é? Foram expulsos, foram humilhados, não foram aceitos, ou porque eram gays, ou porque bebiam, ou porque, sei lá, porque descasou, não importa, a igreja coloca para fora, expulsa, manda para o Satanás mesmo, e só que essas pessoas quando faziam isso, e elas saíam, eram expulsas, elas percebiam que aqueles que expulsavam eram piores do que eles muitas vezes, pastores em adultério, pastores que, sei lá, que roubam o dinheiro da igreja, pastores que mentem, pastores que não pagam, sabe? Só que eles podem, porque eles são os donos do negócio, né? E aí isso machucou essas pessoas profundamente, começou a ruptura por essas mágoas, mas com o tempo eles foram se organizando e foram criando uma nova teologia anti-eclesiástica, anti-igreja, tentando formar uma teologia para provar que não há igreja, nesse sentido prático da coisa de que estamos falando. Eles falam, não, eles falam, eu sou a igreja. Eles entendem assim, dizem assim. Não, eu sou o templo, eu não tenho que ir para templo. É verdade que nós somos o templo e não devemos ir para templo. Isso é verdade.
Até porque o DEVAP não se reúne em templo. Nós não se reunimos num galpão. Sim ou não? Aqui é um galpão. Aqui não tem nada de templo. Essa plataforma foi colocada aqui só para dar altura de visão. Não é? Mas não tem nada de... Poderia ser debaixo de uma árvore? Poderia. Teve até um irmão daqui que quando a gente falando sobre o nosso aluguel, tal, ele veio com tanta preocupação, pastor, estou preocupado, aluguel é muito caro, é muito difícil. Por que a gente não entrega isso aí e congrega debaixo de uma árvore? Eu olhei assim, eu falei, você quer uma resposta ou não precisa? Eu quero saber se quando estiver chovendo, se você vai para debaixo da árvore congregar. E quando quiser fazer xixi, os irmãos ficam do lado de cada árvore, você vai atrás da árvore e faz xixi da árvore. Ué. Sua esposa, seus filhos. Quando tiver sol quente, chuva de vento, lá, ué. Muito sem sentido, né? Então, essa aqui é um galpão, essa aqui é para cobrir aqui, só. Mas nós somos claros que a igreja somos nós. Eu não sou a igreja. Eu faço parte da igreja, porque a palavra, o termo igreja, na sua natureza, é um termo plural. Ou melhor, deixa eu me corrigir, é um termo coletivo. A palavra igreja, quanto à sua natureza, é coletivo. Porque a igreja traduz literalmente para o português, a assembleia. Assembleia é o quê? Ajuntamento. Então, aqui na igreja de Filipe, você vê claramente que havia a igreja de Filipe, havia bispos, havia, como diz aqui, diáconos, os santos. Aí você vai encontrar as igrejas da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica. Então, Paulo escrevia suas cartas, muitas delas escritas na prisão, tinha sempre alguém para pegar aquela carta e levar à igreja de destino. Agora, se não houvesse igreja, como querem que não haja e dizem não haver, Paulo escrevesse para nós uma carta, como é que entregaria essa carta a nós? Como seria? Não entregaria, não tinha a quem entregar. Bem, eu estou insistindo nisso, por quê? Para que os irmãos entendam essa sequência, em nome de Jesus. Quem é o primeiro, o protótipo, a matriz desta comunhão de que fala em 1 João capítulo 1 a 4? É Jesus, em relação ao Pai. É o primeiro homem. Eu não estou falando do Cristo, falando do homem. Por isso que no início ele falava, Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe de Deus? Não. Eu sou o único cristão que tem a coragem de dizer que Jesus não é Deus. Faz o corte bem aqui. Amanhã eu estou perdido, né? Eu vou explicar para vocês. Por definição, Deus tem começo. Por definição, Deus nasce. Por definição, Deus, ele tem naturalidade. Por definição, Deus tem pai. Por definição, Deus tem mãe. Deus tem parentela. Deus tem genealogia. Não. Então pronto. Então eu declaro alto e bom som, o Cristo de Deus é Deus. E o verbo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com o Pai, com a divindade. E o verbo era Deus. Isso eu confesso. Agora eu continuo confessando. E o verbo que é Deus, e referindo-se a ele, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência, esse Deus se fez. Se ele se fez carne, ele era carne? Não. Se ele se fez carne, ele entra dentro de um processo. E ele assume um corpo humano. Este corpo humano foi gerado no ventre de Maria, tem começo, tem genealogia, tem naturalidade. Nasceu aonde? Natural de onde? Belém. Logo, se tem começo, não é Deus. Se tem naturalidade, não pode ser. Por definição, não pode. O que você tem que entender é o mistério que o Deus,
ele se faz carne, ele se veste da carne, e essa carne da qual ele se revestiu era corruptível. Qual a dificuldade de entender? Deus é corruptível? Deus é carne? Deus é matéria? Deus ocupa lugar no espaço? E o que ele se vestiu, esse corpo, ocupava lugar no espaço? Era matéria? Fedia? Fazia suas necessidades fisiológicas? Comia? Enfraquecia? Sentia dor? É essa humanidade que ele está se revestindo. Ele se revestiu do homem. O grande argumento é, mas essa humanidade não foi absorvida na ressurreição? Sim, foi absorvida. Mas é uma humanidade redimida. É uma humanidade sublimada. Mas continua sendo humanidade glorificada. Por isso nós podemos dizer, Jesus, o primeiro homem a entrar em comunhão com o Pai. Deus, ele carece de obediência. Deus carece de obedecer a alguém, mas Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus carece de sabedoria, mas Jesus crescia em graça, crescia em sabedoria, crescia em estatura. Eu estou falando do homem. Gente, os cristãos vão perder de vista o que é o Evangelho por não discernir o que é o Cristo encarnado. Este homem, portanto, Jesus, é a matriz. Começa aqui uma comunhão. A comunhão. E qual vai ser o fim dessa comunhão? Quando, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas voltarem para Ele e estiverem em plena harmonia, em comunhão. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Então, se o começo de tudo, o germe dessa comunhão é Jesus, e a consumação é todo o universo, nos céus, na terra, debaixo da terra, tiverem retornado, convertido, voltado, e estarão em plena harmonia, em comunhão com Cristo e em Cristo, você tem o início e o fim. O que significa que Cristo, em Jesus, apenas começou uma obra. E o que é a igreja, portanto? A igreja são aqueles que foram chamados pela palavra dos apóstolos a ter comunhão com eles, a se unirem nessa comunhão. Os apóstolos vêm em seguida, primeiro a matriz, Cristo. Essa comunhão se estende aos apóstolos, que entram para essa comunhão. E falei, nós anunciamos essa mensagem para que vocês também entrem nessa comunhão. Então, as igrejas locais, que é a igreja prática, é a igreja funcional, é a igreja acontecendo, é o ambiente do desenvolvimento desta comunhão na qual nós entramos e estamos entrando, e ainda entraremos. Então a igreja, ela nasce com o propósito de se tornar, todos esses chamados, não só uma igreja no sentido de ajuntamento, assembleia, não só no sentido, digamos, de comunidade, não só no sentido de ajuntamento, mas, sobretudo, que seja trabalhado nessa comunidade, nesta igreja, nesse ajuntamento, nessa assembleia, a que seja constituída uma família. Família é a palavra-chave. Tanto é que está dito assim, presta atenção: aqueles a quem o Pai conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou.
Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. E diz: e aqueles a quem ele conheceu, predestinou, diz, ele os predestinou para. Desde o início, referindo-se à igreja, é dito que ele nos predestinou para sermos conformados à imagem do seu Filho. Veja que os termos que são usados por Paulo são termos que constituem a ideia de família, o paradigma de família. É o pai, o seu filho, e nós que somos chamados para sermos conformados à imagem do seu filho, e uma vez conformados à imagem do seu filho, para que o seu filho seja agora o primogênito, seja o primeiro entre muitos irmãos. Pai, o Cristo, que era o Filho unigênito, nós sendo conformados à sua imagem, para nos tornarmos seus irmãos. Percebem que a ideia não é simplesmente uma ideia de ir para o céu, como quem foge de um lugar indesejado para um lugar de delícias. É algo que se trabalha dentro de nós. Deus, ele quer constituir uma grande família. Na verdade, a família já existe. Já existe. O que Paulo declarou acerca de todos os homens sobre a terra? Ele disse: de Deus somos geração. Atos capítulo 17, versículo alguma coisa, 28. De Deus nós somos geração. Sabe como é que se traduz esse texto literalmente? De Deus nós somos prole. De Deus nós somos família. Deus criou todos como uma família, porque todos provêm de um só pai. Só há um pai. Quando é dito que só há um Deus e pai de todos, é porque só tem um pai. Logo, em termos ontológicos, somos todos irmãos. Só que nós somos aqueles tipos de irmãos, a humanidade é aquele tipo de irmão que desconheceu o pai, perdeu a sua relação e a sua identidade com o pai, logo deixou de ser filho, não ontologicamente, em posição. O filho pródigo, ao sair de casa, ele continua ontologicamente filho, biologicamente filho. Só que a condição em que ele vivia naquele país distante não era de um filho. Ele rompeu e ele perdeu a sua relação e a sua identidade com o pai. Relação de pai e filho foi quebrada. Vivia como um andarilho, um peregrino, um errante, um perdido, um sozinho. Mas o seu retorno começou quando ele reconheceu: na casa do meu pai. Ele começa a resgatar a identidade de filho, a identidade do pai, aí começa o processo de volta. Então, os homens sobre a terra estão nesta condição, sendo filhos ontologicamente, vivem perdidos. Por isso que nós também não nos reconhecemos como irmãos. Embora chamemos uns aos outros de irmão, irmãozinho, irmã Líbia, irmão JB, irmã Mãezinha, irmão Dudu, irmã Maria de Cerqueira, mas levamos a sério essa fraternidade? Somos irmãos? Quanto disso já nos ganhou? Então a igreja, portanto, do ponto de vista espiritual, como algo prático, é o ajuntamento dos chamados à comunhão. Do ponto de vista espiritual, é o ambiente onde nós somos treinados, é o ambiente onde nós somos trabalhados por Deus. Eu costumo dizer, é o único ambiente em toda a terra em que você é convidado a viver deliberadamente e livremente.
aqui não vai ter nada para barganhar com você, para você ficar. Eu costumo dizer, eu vou encerrar por agora, a pessoa presta serviço para alguém, ela trabalha para alguém. E pode acontecer vários problemas ali. A pessoa se submete a permanecer naquele ambiente desagradável. O senhor trabalha numa repartição, num lugar, e ela fica ali, ela não tem como sair, porque existe alguma coisa que barganha com ela a sua permanência, o salário do mês. Você não pode sair. Então você estar ali constrangido, não voluntariamente, porque tem algo que te recompensa. Então você é obrigado, você resiste, né? Eu vou morrer aqui dentro, mas não posso, não é melhor, enfim. Eu costumo dizer que o ambiente familiar é a mesma coisa. Ninguém está num ambiente familiar deliberadamente e livremente por nada. Não, tem as trocas, tem. É tanto que quando qualquer parte, qualquer lado começa a falhar com a sua contribuição, começa a dar problema. E se insistir nos erros e nas faltas, vai acabar. Agora a igreja não. A igreja não, você não é obrigado a vir, você não é obrigado a ficar, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a orar, você não é obrigado a nada. Por isso que quando há algum problema na igreja, de relacionamento, o que as pessoas fazem geralmente? Elas mudam de igreja. Não deveriam fazer isso. Por quê? Porque a igreja é o ambiente. É aqui que nós vamos ser corrigidos. É aqui que eu tenho que aprender a perdoar o meu irmão. É aqui que eu tenho que olhar para o meu irmão, que é faltoso, e amá-lo. Porque se o irmão meu é faltoso, e eu, incapaz de amá-lo e de perdoá-lo, procuro uma outra comunidade, eu estou dizendo o quê? Que eu quero um lugar onde ninguém tenha problema, onde todos se adequem ao meu entendimento. Não, a igreja é feita de pessoas faltosas. Não é? Agora olhem para mim. É possível que um casal se divorcie? É possível? Isso é humano? É um fato social? Tá. Agora imagine um casal numa igreja, servindo a Deus juntos. E esse casal, por algum motivo, chegou ao divórcio. Não deu certo, acabou. Não dá. Tem coisa que não dá. Humanamente não dá. Tentaram orar, expulsar demônios, jejuaram. Não deu, irmão, acabou. E agora o que fazer? O que acontece? A maioria das vezes, os dois saem da igreja. Na maioria das vezes. Outras vezes, um sai, o outro fica. Tem muito disso. Por que não permanecer os dois? Não, eu vou para outra igreja. Tá, Jesus vem amanhã, vocês não vão reinar juntos? Ou não vai? Ou vai ter um reino para você e um reino para o outro porque somos divorciados? Tem um Espírito Santo para você, um Espírito Santo para o outro. Faz sentido isso? A igreja é o ambiente onde você diz, é aqui que eu vou me erguer, é aqui que eu vou aprender a amar, é aqui que eu vou aprender a perdoar, é aqui que eu vou aprender a seguir com os irmãos, é aqui o lugar que a comunhão se operará no meu coração, destruindo tudo de inimizade, de diferenças, de facção. É aqui que nós temos que ficar. Então, as pessoas não sabem mais do que é a igreja, porque elas procuram sempre uma outra igreja. E o pior, daquela igreja vão para onde? Depois, para outra igreja. E depois, para outra. Porque nunca vão encontrar uma igreja que não esteja dentro do processo. Todos estão. Quem está entendendo? Então, para essa comunhão que nós somos convidados. Amém, queridos? Hein, pessoal? Quem entendeu até aqui essa comunhão? A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quem disse isso foram os apóstolos. E nós hoje dizemos, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com os apóstolos. Amém?
Glória a Deus. Deus abençoe a todos.